Sou presidente da Sou do Esporte, sou jornalista, sou pós-graduado em Relações Internacionais pela PUC, tenho um MBA executivo pela Fundação Dom Cabral, também sou diretora de projetos esportivos e consultora do Banco Interamericano de Desenvolvimento, com trabalho diretamente no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. O Luiz Felipe também, que trabalha comigo, é o coordenador também do Projeto da Maré. O Luiz já esteve aqui, não sei se ele está aqui na sala. Apresentou também, ele é o responsável técnico pelos estudos de governança. Luiz Reis também faz parte da nossa equipe. Então, tem um mediador do meu lado, do meu time. Não pega leve, tá, Luiz Reis? Enfim, eu vou falar um pouquinho da Sou do Esporte primeiro para vocês, para saber como é que tudo nasceu, né? Eu criei, antes da Sou do Esporte, o Esporte Essencial, que trabalhava com educação em escolas, em favelas, educação olímpica, e a relação com os entrevistados, com os atletas, com os dirigentes, mostrou um grande vácuo de comunicação nessa relação do esporte, de quem pratica o esporte e de quem dirige o esporte, seja o patrocinador. Então, a Sou do Esporte ela entrou como uma rede de patrocínio e também uma rede de contato. Cadê aqui? Não, estou apertando o negócio errado. O que é para apertar agora aqui? Ajuda aqui, Hans. Pausa técnica. Ok. Beleza. Bom, então a gente é uma associação sem fins lucrativos, né? A gente promove ações para o desenvolvimento do esporte brasileiro e a gente tenta agrupar todas as esferas do esporte, desde comunidades, o poder público, atletas, as entidades e as empresas. Nossa missão é bastante audaciosa, mas a gente acredita piamente que a gente está conseguindo, que é transformar o Brasil em uma nação esportiva. Nossa visão é ser esse agente motriz dessa mudança, sempre de uma forma bastante positiva. E os nossos valores, ética, transparência, trabalho em equipe, responsabilidade com si próprio e com terceiros. Isso vocês vão entender mais à frente, principalmente a responsabilidade com terceiros, que a gente toma muito cuidado em trabalhar a governança, sempre estimulando de forma positiva e nunca acusando, nunca colocando as entidades, os dirigentes, de forma coagida dentro do mercado. A gente acredita que o estímulo da forma positiva é a melhor forma da gente efetivamente fazer alguma mudança no esporte. Então, nós temos 4 áreas de atuação. A rede de patrocínio sustentável, que foi como nasceu a Sou do Esporte, a geração de conteúdo qualificado, o desenvolvimento social de comunidades e a governança aplicada ao esporte. Isso aqui está meio lento, hein? Eu sou mais acelerada do que isso aqui. Para onde que eu aponto? Para onde que eu aponto? Me diz aí. Sai daí, Luiz. Tá difícil, Luiz. Você que está trabalhando, Luiz. Vou ver para aqui para frente, peraí. Agora. Bom, a rede de patrocínio, eu vou falar muito rapidamente só dessas esferas da Sou do Esporte, para depois a gente entrar no tema de governança. A rede de patrocínio ela foi criada para dar um âmbito mais sustentável no patrocínio esportivo, trazendo a questão dos produtos e serviços, além dos financeiros para patrocinar atleta, times, ONGs, enfim. E aqui a gente tem a geração esporte, que é o esporte mais de base, a geração medalha, que já são os atletas de alto rendimento, a geração campeã, que já são os pós-atletas, e as ONGs, as organizações sociais também, que estão nessa rede para receber determinados patrocínios, seja de produtos, serviços ou recursos financeiros. Os patrocínios eles se dividem em outras categorias, eu estou brigando com esse troço aqui. Competições, formação, patrocínio financeiro, legado, pós-carreira, comunicação jurídico, multidisciplinar e treinamentos. Então, as empresas podem vir com seu próprio core business e patrocinar, por exemplo, com vestuário, com bolsas de estudo. Ano passado, a gente teve 4 atletas se formando pela Estácio, pela rede Sou do Esporte. Tem a parte também de palestra, a Analberto já passou por palestra, o Projeto Grael já passou por patrocínios pela rede também. E na geração de conteúdo qualificado, já mudando, tá? Geração de conteúdo qualificado, a gente trata de estimular o debate em atividades não comuns ao mercado esportivo. O primeiro é o Sport Hour, que na verdade é o happy hour, de gente do esporte que vem para debater, para se conhecer, para trocar cartões. É uma ação bastante descontraída. Peraí. Volta um. Luiz, você está atrapalhando.
Tá vendo? Esse aí são as fotinhas, para vocês verem como é que é. O segundo... Luiz, sai para cá. Vem para cá. Não, mentira, então fica aí. Peraí, vou ficar aqui. O segundo, a gente, obviamente, sempre promove os eventos de governança, compliance e reputação. Terceiro, que a gente fez ano passado, impostos que incidem na premiação dos atletas. Então, muita atleta ganha premiação, não tem que declarar, e depois se arrebenta com imposto de renda. Então, como é que faz essas declarações de imposto de renda também para os atletas? E o seminário que a gente vai repetir também esse ano, que é o Esporte para Líderes, que a gente envolve gente de todos os mercados esportivos. Ano passado foi o Andrew Parsons, do Comitê Paralímpico Internacional, o rugby, com o Agustin, o Daniel Mourão, do UFC, também teve o Rodrigo Vicentini, do NBA, e teve o Plastina como empreendedor da Sport Track. Só para vocês... Eu estou brigando com vocês. A geração de conteúdo também, na parte de comunicação, tanto para outros meios jornalísticos, tanto para a parte educacional, e também... Ai, você está me dando um nervoso isso aqui. Eu estou ficando nervosa com isso aqui, gente, que eu vou unir e vou pedir para você começar a fazer. Tá, então começa a passar aí. Aí eu relaxo. Nossa. Você boicote, Raj. Você está vendo? Porque ele é do meu time, né? Imagina se não fosse. E esse é um anuário que, inclusive, eu vou ceder para o professor Mesadri 20 senhas para baixar isso no aplicativo. Ele vai escolher os alunos aí. Esse é o primeiro anuário do esporte brasileiro, são 300 páginas, é um material super compilado. Baixa nesse aplicativo SPED, Livraria Digital, e você baixa um conteúdo de todos os meios esportivos. É um conteúdo sensacional que tem aí. Então, eu vou dar para o Mesadri de presente aí para ele sortear para os melhores aluninhos dele. Vai, continua aí, por favor. Essa é a parte que eu mais gosto. Não que eu não gosto das outras, mas trabalhar com comunidade é sempre muito importante. A gente tem que ver a questão do esporte como uma transformação social, não simplesmente como um meio de ganhar uma medalha para a Olimpíada. A base do esporte é essa, de transformação social. A gente trabalha com o Complexo do Alemão também, com o Complexo da Maré e com o Vidigal no Rio de Janeiro. E a nossa ação esse ano é capacitar e regulamentar as organizações solidárias das próprias favelas. Pode mudar. Para fazer com que eles tenham acesso ao patrocínio, às leis de incentivo, efetivamente. Eles ficam sempre convivendo com doação. Eles devem ser os maiores clientes, entre aspas, da lei de incentivo para desenvolver o esporte dentro das comunidades. Vou passar. E agora eu vou falar do tema que convidaram a gente, que é a governança. Nossa ideia com a governança é fortalecer a indústria esportiva do Brasil. A gente está fazendo esse trabalho desde 2015. E como eu falei lá no início, a questão da responsabilidade com terceiros é a gente trabalhar isso sempre de forma positiva. Nossa intenção não é buscar quem está fazendo errado. Nossa intenção é celebrar quem está fazendo certo. E pode passar. A gente montou, em 2015, o primeiro prêmio de governança da América Latina, é o Prêmio Sou do Esporte. É o primeiro e ainda único Prêmio Sou do Esporte na América Latina. E a nossa ideia com esse prêmio era pegar as 5 melhores entidades no estudo, liderado pelo Luiz Felipe, com acompanhamento do Luiz Reis, e premiar e mostrar, olha, a gente não tem só entidades que têm problema, a gente tem entidades que fazem a coisa certa. Então, o nosso objetivo é sempre mostrar quem está fazendo a coisa certa, porque eu acredito igual criança. Se você toda hora falar que está errado, que está errado, que está errado, aquela criança fica desestimulada. No momento que ela começa a falar que está certo, as outras crianças vão querer acompanhar e fazer o certo, e aí vira um modelo. E eu sou mãe de dois filhos, e eu acredito que esse modelo é o modelo mais fácil com as confederações também. A gente estimular esses dirigentes, e os outros dirigentes que não estejam acompanhando, eles começam a ver, puxa, eles estão sendo celebrados, eles estão sendo valorizados, vamos começar a mudar também. Foi uma aposta,
A gente não sabia se ia dar certo efetivamente, como toda educação, mudança de cultura, mas foi uma aposta que está dando certo e que está mostrando efetivamente resultados no ambiente do esporte brasileiro. O primeiro prêmio, pode mudar. O primeiro prêmio aconteceu em 2015, na Estácio, com patrocínio da Estácio. A Confederação de Rugby foi a melhor pontuada, eram 5, como eu comentei. A gente teve o prêmio Atitude Positiva também. Na época, o presidente era o Toninho, da CBAT. Nessa ocasião, o Toninho foi o único presidente de entidade esportiva que chamou a Sou do Esporte para entender o que ele estava errado. E foi uma surpresa para a gente, porque outras entidades ligaram para criticar por que eu não estou no prêmio. Ora, você não está no prêmio porque você está fazendo um trabalho que não está adequado, né? E a gente não está falando de você. Mas a gente vai falar de outros que estão fazendo o trabalho adequado. Mas o Toninho, em vez de criticar, ele falou assim, vem aqui, por favor. E ele fez uma reunião, né, Luiz? A gente fez uma reunião de um dia inteiro com toda a equipe da CBAT para identificar todos os erros, os erros, os acertos e as coisas a melhorar da Confederação de Atletismo. E transmitiu ao vivo a Assembleia, enfim, o Toninho tinha boas ideias. Vamos lá. Aí o ministro Jorge Hilton, na ocasião, nesse primeiro prêmio, foi interessante que a gente foi muito questionado, né? Sabe que santo de casa não faz milagre, né? Então, a gente foi, da onde saiu esse prêmio? Quem é o Sou do Esporte? Quem é que faz essa análise? Quem é? E, na ocasião, bom, a gente, santo de casa não faz milagre, mas santo de casa internacional faz. Então, a gente mandou o estudo todo para Play the Game, na Dinamarca. Pode mudar. E 6 meses depois veio o reconhecimento internacional de todo o trabalho da Sou do Esporte frente a essa atuação de governança. E aí os mesmos dirigentes que perguntavam quem é, me davam parabéns. Eu falava, engraçado, 6 meses atrás era o mesmo trabalho que você estava criticando, é o que você está me está dando parabéns agora. Né? Mas tem um reconhecimento internacional, muda a figura. E aí a gente foi para o segundo prêmio. Já era uma coisa esperada, fomos para o segundo prêmio em 2016. Coloquei, por favor. Já um prêmio esperado, já as confederações já se mexendo, já efetivamente fazendo mudanças no seu estatuto, e já foi um prêmio com outras, né, com mais glamour, com coquetel, foi uma coisa mais, digamos, foi crescendo o prêmio. E aí a gente queria também saber qual era o impacto desse prêmio no meio esportivo. E logo após o prêmio veio um outro impacto, pode mudar aí. As confederações nacionais começaram a reconhecer a Sou do Esporte. Primeiramente veio o reconhecimento da Play the Game com o primeiro prêmio Sou do Esporte. No segundo, as confederações começavam a mandar cartas para a gente, informando das mudanças nos estatutos, do que elas fizeram, do que elas deixaram de fazer. Começaram a avisar para os seus patrocinadores, as entidades que tinham essa premiação, para os patrocinadores, olha, a gente tem o selo da Sou do Esporte, a gente realmente busca uma excelência na governança, estamos neste caminho. E pelo segundo ano consecutivo, o rugby também foi a confederação melhor pontuada, e já começou a haver uma dança das cadeiras do segundo ao quinto. A CBAT subiu, não, CB Handball apareceu, depois desceu a CBAT, depois subiu a CBV, e começou efetivamente a gente começou a ver uma mudança de comportamento desses dirigentes, sempre pensando que a gente não pensava em mudar os 29, mas a gente pensava em mudar pelo menos os 8. E os 8, né, os que mais tinham essa, né, queriam chegar a esses 5 lugares, começaram efetivamente a se mexer. E um dos cuidados que a gente tinha, que é também aquela questão da responsabilidade com terceiros, é que a gente jamais, do 6º ao 29º, na última confederação, a gente não colocava para a imprensa, a gente não distribuía o resultado, como é que estava a confederação, para ninguém. Era o presidente da confederação, tinha que mandar um e-mail pessoal para mim, solicitando o estudo dele, e eu enviava o estudo para ele, para que não vazasse essa informação e ela não fosse usada de forma política. Então, a gente tinha um cuidado reputacional, não só com a Sou do Esporte, com o prêmio da Sou do Esporte, mas principalmente com esses dirigentes que estavam ali buscando a melhoria da sua atuação. Pode mudar. Aí veio mais um impacto, que foi o processo da Play the Game, de convidar a Sou do Esporte, também a única entidade da América Latina a fazer parte do grupo de estudos internacionais
de uma matriz de governança. É o Luiz Felipe e o Luiz Reis também que estão nesse grupo. Então, a gente está aí num grupo super importante, junto com o Arnon, que vai falar depois, desenvolvendo essa matriz. E logo em seguida a gente fez parte de uma licitação sobre um trabalho de governança para o Ministério do Esporte, junto com a Inteligência Esportiva com a Universidade Federal do Paraná. A gente ganhou essa licitação e hoje a gente atua com essas matrizes, a internacional da Play the Game, com a matriz nacional da Sou do Esporte, com a matriz da Universidade Federal do Paraná, fazendo do Inteligência Esportiva, fazendo essa compilação e essa coesão de dados para elevar, digamos assim, a régua da matriz de governança para o Ministério do Esporte começar a usufruir isso diretamente com as entidades na questão da distribuição de recursos públicos. O terceiro prêmio Sou do Esporte já veio ainda melhor, aí já era no Riot, com transmissão ao vivo pelo Sport TV, mostrando para vocês que tudo vai crescendo aos pouquinhos, né? A gente vai galgando alguns espaços que a gente não tinha. Pode mudar. Aí já com Éder Joffre sendo premiado, a gente dentro do Prêmio Sou do Esporte faz outras premiações que não só o governança, só um exemplinho. Pode passar, umas fotinhas. Para vocês verem que o prêmio efetivamente foi crescendo de tamanho, foi crescendo de importância, foi crescendo de relevância, foi crescendo de notoriedade, e a gente efetivamente conseguiu atuar com as confederações de uma forma bastante profissional, íntima, porque a gente ajuda esses dirigentes, a gente não condena esses dirigentes, a gente não questiona esses dirigentes. O Luiz Reis e o Luiz Felipe pegam o material, desenvolvem os relatórios e apresentam melhor isso aqui, melhor aquilo ali. Lembrando sempre que o Prêmio Sou do Esporte ele não é o que o dirigente faz com relação à lei. A lei, para nós, é obrigação. Eu tenho uma passagem no meu MBA, que era um professor alemão, e ele falou assim, tem uma coisa que eu não entendo no Brasil, que eu não consigo fazer reflexão, eu não consigo entender, eu não consigo compreender, e eu não consigo entender como vocês aceitam que a lei pega, ou a lei não pega. Para um alemão isso é difícil, né? A lei é lei. Então, para ele é uma interpretação de que a lei não pega, ou a lei pega. A lei no Brasil ela é muito clara com relação à prestação de contas, em relação ao esporte. E tudo que os dirigentes têm que fazer hoje, de acordo com a lei, é lei. Eles estão na obrigação de fazer. O Prêmio Sou do Esporte vai sempre além. Quem ganha o Prêmio Sou do Esporte, quem está entre os 5 finalistas, não é o dirigente que faz o que a lei manda. É o que faz um pouco ou muito além do que a lei manda. É uma questão mais cultural. Pode passar. Só para vocês entenderem um pouquinho do nosso trabalho esse ano, até a Luísa vai falar um pouco do rating do Pacto pelo Esporte. A gente já está ajudando as confederações a fazerem suas análises internas, eles passando todos os relatórios para fazer com que essas confederações tenham uma melhor nota nesse rating. Vocês vão ver ali com a Luísa. São todas as confederações que já passaram para a gente esse ano, as que já vão passar. Está aí o Tomazini da canoagem, já é o próximo também. Então, o que a gente faz é analisar na parte externa, internamente, fazer um relatório de sugestão de alterações, e essas sugestões, obviamente, elas vêm para que o dirigente aplique. Se ele não aplica, aí é problema dele. A próxima. A gente já tem um 4º Prêmio Sou do Esporte, dia 22 de novembro, pode passar. E o último dado que eu queria comentar com vocês é que no início do ano, houve a questão da mudança do estatuto, que a Sou do Esporte e Atletas pelo Brasil participaram nessa comissão estatuinte, nessa importância das organizações civis de fazerem-se presente em momentos como esse, pressão efetivamente para essas mudanças. E eu, particularmente, senti uma relação de nicho entre os possíveis candidatos à vice-presidência do COB. Então, tinha o pessoal que votava no tal, tinha outro pessoal que votava no tal, e tinha outro pessoal que votava no tal. Aquilo começou a me incomodar, porque esses tais não tinham sido escutados, a gente não sabia quem eles eram.
né? A gente não sabia quais eram as propostas, o que eles vinham, por que eles queriam esse cargo. Passei o telefone para os 3. Falei, vamos fazer um debate? Vocês topam fazer um debate? Topamos. E a gente fez o primeiro debate da história esportiva do Brasil para um cargo no Comitê Olímpico Brasileiro, que foi os candidatos à vice-presidência. Então, sou eu mediando, o Marcel, do basquete, o Laporta, que era presidente da CBTRI, e o professor Medalha, também como candidato. E a gente ficou muito honrado de prestar esse serviço para a sociedade, porque a gente, quando está no backstage do negócio, a gente sabia exatamente quem ia votar em quem. E após esse debate, o quadro mudou completamente. Foi realmente uma amostra de que esse debate ele vem, e, se Deus quiser, para ficar nos próximos cargos. Ainda tem muita coisa para fazer, mas o resultado foi esse. Pode mudar. Aí a gente, com matérias no Globo, com matérias... Pode mudar, pode alterar. No Sport TV, no UOL, na Isto É, na Veja, enfim, só para vocês. E, por último, não muda agora não. Nesse dia, quando eu cheguei em casa, a primeira matéria que eu vi foi do Rogério Caboclo, né, candidato único à presidência da CBF. Aquilo ali me provocou um mal-estar tão grande. Eu falei, não é possível que no futebol brasileiro não haja mais. Ele pode até ser eleito, mas tem que haver mais candidatos. A gente precisa estimular o debate. A entidade privada nada. É uma entidade privada juridicamente. O futebol é um bem nacional, né? Não recebe recurso público. A CBF, o futebol recebe recurso público. Tem um Profut aí, perdão da dívida dos clubes. Então, a gente não pode tratar o CBF, nem o futebol, como uma entidade privada e cada um faz o que quer. A gente tem dirigente preso, hoje o dirigente está afastado. Peraí, é o futebol brasileiro. Então, a gente realmente precisa trazer essa democratização. Demorou muito no esporte olímpico, mas é o primeiro passo. E ela tem que vir para o futebol, sim. Pode passar. Aí o Tiago... Volta só um minutinho. Aí o Tiago Pereira falando que aprovava o debate e que passe a ser rotina. Essa é a nossa intenção, que passe a ser rotina. E aí, está aí o candidato único, Rogério Caboclo, será eleito presidente. Você já, né? Como assim? Candidato único será eleito. Vai tomar posse, né? Eleito ele não vai ser, ele vai tomar posse, porque não tem outros candidatos, é ele mesmo que vai. Então, a matéria já do jornal já indicava essa unanimidade de indicação. Isso não pode mais acontecer no futebol também. Infelizmente, é o que a gente, obviamente, o resultado é esse. Não, infelizmente, pelo Caboclo, ou não estou fazendo juízo de pessoa, não conheço. Acredito que deve ser um bom dirigente. Mas o futebol poderia ter outros dirigentes, para serem votados. Então, a gente ainda tem muita coisa para fazer, para melhorar a questão da governança, para melhorar a questão da democratização do esporte, para fazer com que as pessoas, os cidadãos comuns tenham mais acesso, a gente entenda como é que os dirigentes fazem, o orçamento, como é que eles recebem o dinheiro, como é que eles prestam contas, qual é a métrica disso, qual é o resultado disso no esporte, na evolução do esporte, no desenvolvimento do esporte olímpico, no esporte paralímpico, no futebol. E a pressão da organização civil, das organizações civis, é muito importante. A pressão de vocês, como possíveis dirigentes, patrocinadores que trabalham com empresa, técnicos, ela tem que vir também de baixo, ela tem que vir uma pressão de baixo também. Então é isso, agradeço a todo mundo. Vai para o último slide, só que ali tem um contato. Está bem ali, não dá para aparecer. Fabiana Bentes, @soudoesporte.com.br, quem precisar. Tá bom? Muito obrigada, vou passar para a Luiz.